1º de novembro, terça-feira. Vamos ver o tema quando Jesus falou está consumado na cruz do Calvário. Ele passou por todo aquele sofrimento, aquela agonia, aquela humilhação, sozinho. Os discípulos haviam abandonado, todos haviam abandonado Jesus. Ele tinha que passar ali sozinho. Inclusive o sentimento dele era que o próprio Pai o havia abandonado. Ele não conseguia perceber ou sentir a presença do Pai ao lado dele, sem o conforto do Pai, sem aquela palavra, filho, eu estou aqui. O Pai estava ali, estava ao redor, mas não poderia estar nele, porque ele estava carregando todo o pecado do mundo. Ele se fez maldito. Ele se fez pecado por nós, para experimentar a morte eterna. Refere-se à segunda morte. Jesus veio nos livrar da segunda morte, da morte eterna. Essa morte que nós passamos, e que todo ser humano passa, que é comparado a um sono, porque a esperança é que o justo irá ressuscitar como Jesus ressuscitou, é diferente da segunda morte que ocorrerá após o milênio. Após o milênio, haverá o dia final do juízo, onde todos os ímpios ressuscitarão para enfrentar o dia do juízo final, juntamente com Satanás e seus anjos. E todos, nós vamos chegar em algum momento, um dia vamos estudar exatamente isso, né? O pós-milênio, terminar o milênio, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte não ocorrerá para quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, antes de experimentar essa morte do sono normal que todos experimentam, precisamos ter escolhido, aberto a porta do coração para Jesus, crido em Jesus Cristo, de todo o coração, toda a alma e de todo entendimento, obedecendo e andando nos seus caminhos. Pode ser que a gente venha para Jesus todo maltrapilho, mal cheiroso, destruído pelo pecado. Jesus aceita, assim como o filho pródigo voltou para o pai cheirando a chiqueiro, e o pai o abraçou e colocou a capa sobre ele, para que não vissem o seu filho daquele jeito. Jesus, da mesma forma, ao receber a cada um de nós, quando escolhemos Ele, chegamos a Jesus todo maltrapilho, cheirando a chiqueiro, que é
é o que Satanás sabe fazer. Jesus joga sobre nós a capa da justiça dele, conquistada na cruz do Calvário. A pessoa não vai mais ficar com aquele cheiro, com aquela aparência, naquela situação. Agora, com a capa de Cristo, ele adquire direitos. Um direito de ser sacerdote de Jesus. Direito de reinar com Jesus. O direito de filho do Pai. Irmão de Jesus. Então a pessoa não fica como ela está. Ela modifica. Quando a pessoa aceita Jesus, ela volta a descansar, a ter o sono da morte normal. Mas não tem a segunda morte. Porque antes do milênio, subirá para os céus com Jesus. Então, depois do milênio, só vão ressuscitar quem não tem o nome do livro da vida do Cordeiro. Quando Jesus, ao fazer esse sacrifício de ganhar a vida eterna para nós, morrendo a morte eterna no nosso lugar, só não ficou morto eternamente na morte eterna, porque ele é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é um ressuscitador, ele é a ressurreição. Ele não é um vivificador, ele é a vida. Então, para nos livrar do pecado, da morte eterna e de Satanás, ele submeteu-se a toda essa humilhação. Ele se desfez dos seus atributos, deixou de lado seus atributos divinos, não que ele perdeu, mas ele deixou de lado e não usou os seus atributos divinos enquanto estava aqui como ser humano. E ele morreu no nosso lugar, sofreu no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar. Enquanto os judeus achavam que Jesus estava sendo derrotado, Jesus estava ganhando a vitória para até eles mesmos. Eles mesmos poderiam ser beneficiados com este sofrimento e essa morte eterna de Jesus Cristo. Então, Jesus morreu e sofreu em nosso lugar, por nós. E eles, então, vendo a luta de Jesus contra os poderes das trevas, os sacerdotes, os escribas, zombavam de Jesus juntamente com os anciãos. Aqueles que mais deveriam apoiar, os religiosos, os líderes religiosos, que eram os únicos que tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus, aos pergaminhos, eles zombavam de Deus, de Jesus Cristo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Desça da cruz e nós vamos crer em você. Agora eu fico pensando, por que eles não ficaram lá esperando Jesus na tumba de Jesus? Porque ele falou que ia ressuscitar. Eles teriam visto Jesus não descendo da cruz, mas ressuscitado pós-morte, que é muito mais milagre do que descer da cruz estando vivo.
poderia descer? Sim, ele poderia descer. Ele tinha vontade de descer? Lógico, quem gosta de sofrer? Mas ele tinha um propósito. O propósito era salvar a humanidade. Era mais forte o desejo de salvar a humanidade do que descer da cruz. Era mais forte o desejo de salvar a humanidade do que se livrar dos sofrimentos, humilhação e a morte eterna. Então, a sua vontade de nos salvar e o seu amor inexplicável por nós o fez permanecer na cruz. Em seu sofrimento, Jesus estava derrotando Satanás. Todo o céu, todos os anjos, seres criados que não caíram, estavam vendo o que estava acontecendo. E quando Jesus dá um grito antes de morrer, com toda a sua força, está consumado. Estas palavras percorreram todos os cantos do universo. Os anjos choraram ao ver seu mestre ser injustiçado. Eles, ao ver o que Satanás fez com Jesus inocente, eles deixaram de ter aquela dúvida sobre o caráter de Jesus Cristo e de Deus, que Satanás tinha lançado ao rosto deles durante muito tempo lá no céu, antes de ser expulso. Do que ele estava acusando Deus, Satanás fez isso com Jesus. Satanás estava acusando Deus de ser tirano. E quem foi tirano foi o próprio Satanás com o Cordeiro de Deus, que agiu como um animalzinho inocente, não revidou, não reclamou, aceitou a humilhação, aceitou a morte, pagou o preço. Ele havia vencido o grande conflito cósmico contra Satanás. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que o seu reino estava perdido. Na completa humilhação do Filho de Deus, Jesus conquistou para nós e para o universo a maior e mais gloriosa vitória. Vocês sabem por quê? Ninguém mais vai pecar na eternidade? Porque eles estão lembrando-se da cruz. Eles olham para a cruz e vê o resultado deles desobedecerem a Deus. Não que eles estão sendo forçados a não escolher outra coisa, a tirar a liberdade deles. Não. Agora eles veem o resultado. A cruz do Calvário é o ponto que vai manter por toda a eternidade a harmonia no universo. Deus seja louvado, porque Jesus deu a vida por nós. Porque Ele nos ama de uma maneira inexplicável.